E aí galera, tudo bem? No vídeo de hoje nós daremos sequência ao estudo sobre cones, tá? Parte 2 aí, o material de referência de vocês é o MAT 08 e hoje também nós iniciamos o terceiro bimestre. Então vamos à resolução de alguns exercícios da lista aí. Questão 1, vamos lá. Alguns eu vou resolver inteiro e outros apenas dar uma ideia aí. Então vamos lá, ó. Num cone reto, a altura é 3 metros, ou seja, a altura vai da base até o vértice, né? Até aqui em cima, aqui no bico. Então essa altura, que eu chamo de H, vale 3 metros. E o diâmetro, na realidade, que foi dado, o diâmetro da base mede 8 metros. Tá? O diâmetro, lembrando que é tudo. Então, se esse diâmetro, se toda essa medida, que eu chamo de D, valem 8 metros, pergunto, quanto que vale o raio? Porque a ideia aqui é identificar sempre altura e raio, né? O raio que está em verdinho aqui é metade do diâmetro. Então, o raio vale 4. Ok? Fácil. Então, qual que é a área total desse nosso cone? Vamos colocar as fórmulas aqui então, para relembrar. Então, quando eu peço para calcular a área total, ou seja, eu tenho que calcular a área da base mais a área lateral, né? Essa é a fórmula que a gente utiliza. Então, vamos lá. Vou fazer separadamente, depois a gente soma esses dois resultados. Tá? Quem seria a área da base? A área da base, a base é um círculo, né? Então é a área de um círculo. Fórmula, vocês viram no vídeo anterior, πr ao quadrado. Certo? O π eu só substituo se a questão nos pedir, né? Normalmente. Então, quem seria a minha área da base? Vou manter o π. O meu raio vale 8. Não, vale 4, né? O diâmetro vale 8. 4 ao quadrado. Então, quem que é a minha área da base? A área da base, π vezes 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. Para ficar π 16, sou estranho, né? Coloca 16π então. Pode inverter aqui. Então, essa é a área da base, unidade de medida como está em metros. Então, como é a área, metros quadrados. Ok. E a área lateral? Lembrando que a questão está pedindo a área total. Então, eu preciso descobrir tudo, né? Todas as áreas. Área lateral, qual é a fórmula mesmo? πrg, né? Π, o R é o raio. Esse G é a geratriz. Opa, tem um problema. Por quê? A geratriz é essa medida aqui, ó, inclinada, que vai do vértice até a borda. Ixi, ficou meio feio aqui, mas tudo bem. Do círculo da base, tá? Quem que é essa geratriz? Teorema de Pitágoras. Lembra que você tem um triângulo retângulo ali formado, né? A altura vale 3, o raio vale 4, e essa geratriz? Vou descobrir agora, né? Geratriz é a hipotenusa. Estou fazendo bem passo a passo para vocês entenderem. Então, geratriz ao quadrado é igual. A relação é igual a raio ao quadrado mais a altura ao quadrado. Só que eu já coloquei as informações aqui, né? 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Desenvolvendo, né? Aqui é o triângulo pitagórico, que a gente chama de medidas 3, 4. A geratriz vai valer 5. Se você desenvolver aqui, resolver as potências, somar e jogar a raiz, você vai encontrar esse resultado, que G é igual a 5. E aí eu consigo agora calcular essa área lateral, que é π vezes o raio vale quanto? Vale 4, vezes a geratriz, que eu acabei de encontrar, que vale 5. Então, minha área lateral é igual a π vezes 4 vezes 5, 4 vezes 5, 20. Então, 20 repete o π, né? 20π, unidade de medida, metros quadrados. Só que a pergunta não é qual é a área lateral, nem qual é a área da base. A pergunta é qual que é a área total. Então é só somar agora a área da base, que é 16π, com a área lateral, que é 20π, e eu finalizei minha questão. Certo? Só terminar de escrever aqui. Nos dará 36π. Alternativa A. Sim, metros quadrados. Beleza, galera? Então, alternativa A, questão 1, bem simples. Gente, a questão 2 aí, da Universidade Estadual de Londrina, né, UEL, tem um cone circular reto, que tem altura 8, já está representado na figura, e o raio da base 6.
Qual que é a medida da área lateral? Agora só pede quanto que vale essa área lateral. Acabamos de ver anteriormente que a fórmula utilizada é π vezes o raio vezes a geratriz. Então, o objetivo inicial aqui é encontrar a geratriz que a gente não tem. Teorema de Pitágoras novamente. Então, substituindo aqui os valores, né? Hipotenusa é o g ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Resolvo as potências, 8 ao quadrado 64, que vai dar 36, somei e deu 100. Então, o que é a geratriz? Se geratriz ao quadrado é igual a 100, meu g vale raiz de 100. Minha geratriz vale 10. E aí é só substituir na fórmula da área lateral que você vai encontrar o seu resultado. Geratriz vale 10, você tem agora, o raio foi dado no enunciado e ok. Se substituir o π por 3,14 não tem problema, tá? Mas não é necessário. Na realidade, olhando para as alternativas, ó, todas estão em função do π. Então você não pode substituir. Certo, galera? Vamos para a próxima. Exercício 3, uma casquinha de sorvete possui o formato de um cone com altura 10 centímetros. Vou apresentar aqui mais ou menos. Meu H aqui vale 10. E raio da base medindo 5. A questão pede o volume. Gente, volume normalmente é a área da base vezes a altura que nós aprendemos, né? E se a figura tem bico, como a pirâmide e o cone, dividido por 3. Tá? Então, a área da base vezes a altura dividido por 3. A altura eu tenho, legal. E quem que é essa área da base? Já vou resolver dentro da fórmula mesmo, tá? Essa área da base, qual é a fórmula dela? Vimos também na questão 1, é πr ao quadrado. Então eu já posso usar essa fórmula direto também para calcular o volume. Ó. O volume é πr ao quadrado vezes h dividido por 3. Nessa questão, não pede, substitua o π por tanto. Porém, como é uma questão que está pedindo o volume de uma casquinha, né, a capacidade, então normalmente a gente substitui o π aí por 3 ou 3.1 ou 3.14, depende do enunciado. Como não disse nada, eu vou trocar o π por 3,14, certo? O raio vale 5, né, foi dado, ao quadrado, vezes a altura, né, que vale 10, também foi dado no enunciado, dividido por 3. Só desenvolver. Vocês, ó, não vou desenvolver não, vou colocar só o resultado final, que aí vocês resolvem e vejam se bateu ou não, certo? Isso vai dar aproximadamente 261,67. Vou dar uma dízima aqui na realidade. 67 está em centímetros, volume centímetros cúbicos, tá? Então tem 261 ml também, né? Que a relação é 1 para 1. Certo, galera? Exercício 4 agora. Presta atenção nessa. Ó, uma cisterna cilíndrica comporta 18.000 litros, ou seja, isso é o volume, tá? 18.000 litros é a capacidade. Então, é o volume que eu tenho de água. Sabendo que a altura dessa cisterna, fiz aqui o desenho embaixo para ficar mais fácil de entender, vale 2,40 metros. A medida do diâmetro, essa questão é um pouquinho diferente, que ela agora nos pede esse diâmetro aqui, ó, ou seja, 2 vezes o raio, né? Quanto que é? Adote, presta atenção agora, π igual a 3. Gente, a única informação que o exercício nos dá é o volume. Então eu preciso necessariamente partir da fórmula do volume, né? A gente viu que a fórmula do volume é área da base, né? Então πr ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Tá. Mas esse volume aqui, eu não vou substituir por 18.000 porque tem litros e a altura está em metros. Eu preciso fazer uma conversão aí. A gente sabe o quê? Que 1 metro cúbico, gente, grava essa informação para a vida de vocês, tá? É importantíssima. 1 metro cúbico, gente, é uma caixa d'água que tem 1 metro por 1 metro, largura, comprimento e altura 1 metro também. Você tem 1 metro cúbico aí. 1 metro cúbico tem 1.000 litros, tá? Então, para a gente converter 18.000 litros em metros cúbicos, basta eu
dividir por 1000. Tá? Então, 18.000 dividido por 1000 darão 18 metros cúbicos. Nossa Senhora. 18 metros cúbicos. Agora sim, aqui está em metro cúbico e a altura foi dada em metros. Posso fazer a substituição aqui. O volume vale 18. O π, o exercício nos pede para substituir por 3. O raio é o que eu vou ter que encontrar, né? Depois fica fácil. E a altura, 2,4. Substituir as informações. Tudo isso dividido por 3. Fazendo um pouco com pressa, gente. Está ficando feio, mas não tem problema não. Ó, esse 3 aqui, ó, como está multiplicando com esse 3 aqui que está dividindo, eu posso cortá-los. E agora eu desenvolvo o meu problema. Tá? Então, o que sobrou? Sobrou que 18, né, é igual a r ao quadrado vezes 2,4. Então, se eu preciso isolar o raio, esse 2,4 que está multiplicando, ele passa a dividir, né? E aí? Ô, galera, eu não vou voltar não vou gravar o vídeo de novo não. Vamos lá. Essa questão veio errada. Agora que eu estava pensando já em cone por conta que a lista é de cone, mas a cisterna é cilíndrica e eu usei uma cisterna no formato de um cone. Então vamos consertar isso, tá? Basicamente, o problema, o que eu preciso fazer aqui? Tirar esse 3 da divisão aqui, ó. A fórmula é a mesma, né? Área da base vezes a altura para o volume, só que eu não divido por 3, tá? Então eu tiro esse 3. E aí, galera, a diferença é que agora eu vou poder multiplicar aqui, ó. Como não tem aquele 3 para cortar, 3 vezes 2,4 dá 7,2. Passa dividindo, né? 18 dividido por 7,2 dá 2,5. Tá? Eu não vou voltar para gravar o vídeo tudo de novo, não. Tá? Então vamos lá. E a potência aqui vai virar raiz. Então o resultado é a raiz de 2,5 do raio, tá? Então a raiz de 2,5 dá 1,58, tá? E o exercício não acabou por aí, porque ele nos pede o diâmetro. O diâmetro a gente sabe que é 2 vezes o raio. Então o dobro de 1,58 é 3,16, certo? Unidade de medida, metros. Agora sim, exercício finalizado. Então, mais uma questão dada aí para vocês. E a última questão, exercício 5. Ó, na figura, a base do cone reto está inscrita na face de um cubo, sabendo que π é igual a 3, tá? E que a área total do cubo, tá? Vamos lembrar então, como que eu calculo a área de um cubo? Vamos fazer o desenho. Lembra que um cubo tem todas as arestas iguais, tá? Então, para calcular a área total, basta calcular a área de uma face e multiplicar por 6. 6 vezes a área de cada face é A vezes A, né? A ao quadrado. Tá? Então, se foi dada a área total do cubo, que é 54, então substitui a área total por 54 igual 6A ao quadrado. Já vou ganhar tempo. Esse 6 está multiplicando, ele passa a dividir. Resolvendo tudo isso, o A dará 3, né? Vai dar 9 aqui essa divisão, joga potência, joga raiz. E o A aresta do cubo, vale 3. Isso mata praticamente toda a questão. Por quê? Se a aresta do cubo vale 3, ou seja, se essa medida aqui toda vale 3, quanto que vale o raio? Metade, né? Ou 1,5, ou, trabalhando com fração, já pensando nos resultados aqui, ó, tá todos eles são fracionários, 3 sobre 2, metade. E quanto que mede a altura? Lembra que a aresta, ó, essa medida é a aresta do meu cubo. Ela é igual a essa medida aqui, que é a minha altura. Tá? Então, minha altura vale 3, que é igual a medida da aresta do cubo. Beleza. E agora eu tenho condições suficientes de calcular o volume do cubo. Fórmula do volume. Agora é um cone mesmo, né? Na realidade. Então, πr ao quadrado vezes h dividido por 3. Agora sim dividido por 3, que eu estou trabalhando com um cone, tá? Ó, o exercício fala para trocar o π por 3. Então, esse π com esse 3 eu posso cortar.
E aí ficou fácil, eu deixo para vocês finalizarem. O raio, 3 sobre 2, eleva ao quadrado, vezes a altura que é 3. Vocês precisam identificar uma dessas respostas aqui, certo? Galera, e é isso daí, tá? As dicas e resoluções de algumas questões. E até a próxima. Tchau, tchau.